Como se os libaneses não tivessem sofrido o suficiente, já que durante meses eles foram pegos entre um colapso econômico, serviços públicos em ruínas e uma pandemia crescente, agora eles devem contar os mortos e examinar os extensos danos à sua capital após duas explosões gigantescas. As explosões, especialmente a segunda, foram tão grandes que foram ouvidas e sentidas na ilha de Chipre, a aproximadamente 200 quilômetros de distância. Relata-se que pelo menos 100 pessoas foram mortas. Esse número quase certamente aumentará, o que se soma aos milhares de feridos. Uma grande extensão do porto e sua vizinhança imediata está em ruínas. Tudo virou uma imensa cratera. Pela extensão de quilômetros de distância, as ruas estão cheias de vidro estilhaçado. O governo do primeiro-ministro Hassan Diab diz que as explosões foram causadas quando a soldagem descuidada incendiou cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, um material altamente combustível usado como fertilizante e na fabricação de bombas. A título de comparação, Timothy McVeigh usou cerca de 2,4 toneladas do mesmo produto químico no atentado de 1995 na cidade de Oklahoma, ou seja, uma parte ínfima do que, teoricamente, teria explodido em Beirute, e ainda assim o atentado de Oklahoma causou um estrago monstruoso no prédio ao lado de onde estava o material. Já o desastre de 2015 na cidade chinesa de Tianjin foi causado pela explosão de 800 toneladas de nitrato de amônio. Talvez seja isto mesmo, talvez o equivalente a 2.000 bombas do tamanho da cidade de Oklahoma poderia de fato ser responsável pela devastação e pela nuvem avermelhada de cogumelos que caía espalhafatosamente sobre o porto de Beirute. Mas isso não significa que os libaneses simplesmente aceitem que a explosão foi um inevitável evento de força maior. Talvez nem acreditem que possa realmente ter sido isto. Hoje, vamos analisar a situação sob a ótica da desculpa oficial, de que tudo se trata realmente de nitrato de amônio, mas continuaremos atentos às novidades. Supondo que a resposta oficial seja mantida, o desastre então estaria expondo algo que está destruindo o país, uma mistura de corrupção, inaptidão e uma presunção de má-fé, pois nada racional explicaria um reservatório tão enorme de nitrato de amônia em área civil, senão para uma intenção que não poderá ser declarada oficialmente. Aparentemente, o nitrato de amônia foi apreendido em 2013 de um navio com bandeira da Moldávia que viajava da Geórgia para Moçambique. Mas alguém, que ainda não sabemos, trouxe para Beirute, em vez de devolvê-lo, leiloá-lo ou descartá-lo. E o pior, a administração do porto permitiu que ele fosse armazenado ali por anos. Não há prêmios por adivinhar quem no Líbano pode estar interessado em manter quantidades tão vastas de material explosivo à mão. A inteligência dos Estados Unidos e de Israel acreditam que o Hezbollah controla muitas das instalações portuárias de Beirute. Diab, cujo governo é inteiramente dependente do apoio político do Hezbollah, precisa também contar com o apoio dos cristãos maronitas e prometeu então responsabilizar os culpados. Muito provavelmente, alguns funcionários menores serão apontados por permitir armazenamento inadequado de material altamente perigoso. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, além de seu domínio político sobre o primeiro-ministro, não tem nada a temer de reações vindas do Estado. Mas, se tudo isto se confirmar, então o Hezbollah não escapará do julgamento popular, pois a princípio se supõe que a maioria dos libaneses assumirá que o nitrato de amônia pertencia à milícia para uso na Síria ou até contra Israel.
por que os produtos químicos explodiram é outra questão, rica inclusive em possibilidades de conjecturas. Talvez o Hezbollah poderá tentar culpar seus próprios inimigos de sabotagem. Mas, de qualquer forma, a opinião pública dirá que a armazenagem do nitrato de amônia em área civil é de responsabilidade de quem o deixou ali. Na corte da opinião pública, suspeitas de sabotagem serão jogadas aos inimigos de costume do Irã e do Hezbollah. Além disto, o presidente Donald Trump levantou suspeitas fortes neste sentido, pois especulou que tudo poderia se tratar de um ataque deliberado. Isso será captado e ampliado pela propaganda no Oriente Médio. Mas as coisas não serão muito fáceis para o Hezbollah, pois um tribunal especial das Nações Unidas para o Líbano, que está investigando o assassinato de 2005 do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri, deve emitir vereditos em casos contra 4 quadros do Hezbollah sendo julgados à revelie. Os homens estão escondidos e não são vistos há anos. Mesmo que sejam considerados culpados, ninguém espera que eles sejam entregues. Hariri, lembre-se, foi morto em uma explosão enorme. Uma eventual sentença de culpa, em tese, aumentaria a pressão doméstica sobre o Hezbollah, seus aliados e o governo. Quando os libaneses terminarem de lamentar seus mortos, virá a fase da raiva e de procurar culpados. Uma raiva do tipo que alimentou as enormes manifestações de rua que derrubaram o antecessor de Diab em outubro passado. Mesmo sem as explosões de Beirute, o momento do veredito teria sido estranho para Diab, que está lutando para negociar um resgate econômico com o Fundo Monetário Internacional. E entre os obstáculos está a resistência do Hezbollah às reformas necessárias. O Hezbollah encontra-se então desconfortavelmente posicionado como o principal patrocinador do governo que preside um colapso completo do Estado e da sociedade libanesa. Mesmo neste país que sofreu tanto e por tanto tempo, as últimas tragédias do Líbano não serão esquecidas tão rapidamente, nem seus autores provavelmente serão perdoados pela opinião pública. Vamos continuar acompanhando os fatos naquela região. Não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.